Então, gente, esse vídeo hoje aqui não é um vídeo que me deixa muito à vontade para fazer, mas ele é necessário. Ele surgiu dada a necessidade de informar as nossas pacientes, em especial, sobre algumas coisas que têm acontecido aí nesse mercado da reprodução assistida, em que algumas coisas não estão transparentes e o paciente precisa saber. É a chamada verdade inconveniente. Estou me referindo ao custo de tratamento especificamente relacionado com essa tal de fertilização de baixo custo. Até onde isso é verdade? Esse barato é barato mesmo? Os pacientes estão sendo esclarecidos, conhecem a verdade? E eu vou colocar para vocês aqui ao longo talvez de 2 ou 3 vídeos pequenos para não ficar muito cansativo. Teremos então uma sequência. A questão é o preço, gente, do tratamento. Aqui na nossa clínica nós trabalhamos com bastante transparência. Nós colocamos para o paciente aquilo que é o custo da clínica e passamos a receita e disponibilizamos medicamentos que o paciente compra de acordo com a necessidade de cada tratamento. Tem pacientes que consomem mais, outras menos. E no final se faz um custo médio, que é o que eu vou apresentar para vocês. Mas esse custo médio que nós praticamos é totalmente distoante daquilo que se oferece aí na internet. Nós temos coisas terríveis acontecendo. Me chega aqui informações de pacientes que foi em determinada clínica que prometeram um pacote com direito a 2, 3, 4, 6, 8, 12 tentativas a um preço móvel. É de assustar, especialmente essa possibilidade de 12 tentativas, porque quem propõe um tratamento, imaginando que o paciente vai precisar de 12 tentativas, é porque não acredita nele mesmo, né? E isso aí realmente tem a qualidade mínima para o paciente suportar. Eu vou dar um exemplo aqui, apenas de um caso que me surgiu aqui ontem. Uma paciente dizendo que foi em uma clínica que o pessoal lá cobrou R$18 mil por 2 tentativas, incluindo medicação. E eu tentei encontrar uma explicação que fosse razoável para isso. Porque eu tenho quase 30 anos de atividade, conheço tudo na reprodução, todos os cursos, todos os fornecedores. E não tem nada de novidade para mim, tá? Nós trabalhamos com insumos de primeira linha, medicamentos de primeira linha, aquilo que é padrão no mundo todo. Por isso que nós praticamos um resultado clínico de primeira linha também. Mas eu fui tentar encontrar a explicação, como que se faz isso. A partir dessa conversa com o paciente, ela me informou que foi dito para ela que ia fazer um tratamento que era melhor, que ia usar um medicamento, que ia congelar os embriões todos e que depois ia transferir porque é melhor, dava para ela uma chance maior. Nisso aí a gente já vê que a verdade não está sendo colocada, porque isso não é verdadeiro. A questão do congelamento de embriões é uma coisa desenvolvida, mas não melhora embrião em lugar nenhum do mundo. Quando não muito, mantém a qualidade dos embriões, se a clínica tiver um bom programa de criopreservação. O congelamento de embriões ele está reservado para congelar embriões extranumerários. Embriões produzidos em excesso, transfere aquilo que é o padrão para aquela paciente, o que passa você congela. Não é um procedimento eletivo como rotina.
decidir antecipadamente, deliberadamente, que vai congelar os embriões para transferir depois, isso não tem embate científico, não. Tá? O correto não é esse procedimento. O correto é congelar excesso. A gente só congela todos os embriões de um paciente quando existe uma indicação médica. Uma técnica chamada de freeze-all. Por exemplo, quando a paciente está num alto risco de desenvolver a síndrome do hiperestímulo ovariano. Seguindo na conversa com a paciente, eu perguntei para ela, e aí, vai ser transferência em que fase de desenvolvimento dos embriões? Ela nem soube explicar. Não falaram nada para ela. Eu perguntei qual é o protocolo de indução, qual medicamento vai ser usado para produzir os ovos, que é imprescindível, tanto em qualidade quanto em quantidade. Ela também não soube responder. Mas sabia que dava para fazer 2 tentativas com R$18.000. Então eu vou fazer uma matemáticazinha aqui para vocês, para a gente mostrar apenas, então somente a ponta do iceberg. Por que isso não é possível dentro de um programa de mínima qualidade e com bases honestas? Eu vou aqui para a internet para mostrar para vocês qual é o custo que nós temos para fazer um protocolo padrão de reprodução assistida. Para produzir óvulos, nós induzimos a paciente com medicamentos injetáveis. O protocolo padrão, ele emprega um FSH, que nós temos aí uns 3 produtos no mercado, do Menopur, Merional, Gonal, Pergoveres e vários, de várias origens. São medicamentos de uso diário, a cada 24 horas se aplica. E nós temos também, junto com esse produto, nós usamos um outro produto para evitar que o paciente ovule fora do tempo. É um antagonista do GnRH, que tem aí no mercado com o nome de Orgalutran, de um laboratório, e tem um segundo aí no mercado com o nome de Cetrotide. São todos a mesma coisa, com os mesmos resultados, embora tenha diferença de preço. Nós usamos uma terceira droga, que é o que faz a maturação final do folículo, para a gente extrair depois. Nós temos 2 produtos no mercado, um chamado Coriomon, o outro Ovidrel. Os resultados em teste são semelhantes. E nós temos também um produto de suporte fase lútea. O mais utilizado é uma progesterona vaginal chamada Utrogestan. Eu vou mostrar para vocês aqui um protocolo empregando essa medicação que é de primeira linha em relação a esses protocolos informáticos que eu acabei levantando aqui algumas informações para tentar explicar para vocês a diferença de preço. Então vejam bem aqui. Aqui nessa página consultar remédios, eu vou procurar aqui um produto, o primeiro indutor. Vou pegar o mais barato que tem, que é de boa qualidade, é o Menopur, 75 unidades. E tem também essas outras opções aqui, a caixa com 5 unidades. Olha, vocês podem ver aqui, ó, que esse produto custa R$1.050 uma caixa com 5 ampolas. Isso dá um custo de R$210 por ampola. Em média, um paciente consome 28 ampolas, que leva um custo de R$5.880. É preço de internet. Vocês podem procurar aí em várias distribuidoras e verão que é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Passando agora para o antagonista do GnRH, o Galutran.
ou você pode usar o Cetrotide. Eu estou colocando o Orgalutran, que é o mais barato deles. Vejam vocês que custa R$ 437 cada ampula. E em média consumimos em uma paciente jovem 4 ampolas, que daria então R$ 1.748. O Coriomon, infelizmente, está faltando no mercado, tá? Ele aparece aqui, mas não está tendo no mercado. Nós já tentamos e tal. A nossa clínica tem, que nós adquirimos direto do laboratório há mais tempo. Mas eu posso informar que esse Coriomon está custando R$ 280 a ampula. A gente geralmente gasta 2 ampolas. E isso dá um preço final de R$ 560. Veja aqui agora o Trogestan, que é o suporte fase lútea. O Trogestan de 200 miligramas, cápsula com 42 ampolas. Em média, a gente consome 50 cápsulas em um ciclo. Vejam vocês que a caixa de 42 custa R$ 129. Dá R$ 150, 50 ampolas. Gente, esse processo aqui todo, né? Eu já fiz até a matemática aqui. Esse processo aqui todo vai trazer um custo de R$ 8.280. É o protocolo padrão para fazer uma fertilização in vitro. Bom, se vem de lá um custo de um ciclo, 8.280 só de medicamento, como que explica 2 tentativas por R$ 18.000? Aí eu fui tentar buscar a explicação para essa mágica e encontrei, e vou mostrar aqui para vocês. Em substituição ao indutor, Menopur, Gonal e tal, o que se usa é um protocolo de segunda linha, muito mais barato e, obviamente, tem os resultados que a gente preconiza. Então, vejam vocês aqui que uma combinação que foi informada é esse aqui, ó, de usar um Elonva, que é um indutor injetável que tem validade por 7 dias. Tem ele de 100 microgramas, custa R$ 2.139. E tem ele de 150 microgramas, que custa R$ 2.737. Então eu fiz uma média aqui, né? Coloquei o mais barato, porque a proposta é essa, de reduzir o custo ao extremo. Então, para substituir o Menopur, ou Merional, ou qualquer outro da linha, Gonal, usa-se um produto que custa R$ 2.139 em relação a um que custa R$ 5.880. E para evitar aquela ovulação fora do tempo, nós usamos um antagonista do GnRH, Orgalutran, que eu mostrei para vocês lá em cima, ou um segundo que tem, que é o Cetrotide. Mas nesse programa aí, geralmente se usa um indutor de ovulação chamado Clomifen. Custa R$ 59 a R$ 60 uma caixinha, que dá para fazer aí ao longo desse período. Essa é uma combinação, né, para melhorar a capacidade indutora do outro produto. Na verdade, o inibidor da ovulação prematura que se usa por aí é uma progesterona. A progesterona tem um nome comercial, por exemplo, não tem nada contra o nome comercial, tá, gente? Não estou questionando o produto,
Mas nós temos aqui esse Dufaston 10 miligramas, que em tese faz essa função, R$ 55. E finalmente o Corelmon, que é o HCG, R$ 280, que é o mesmo lá, só que aqui no caso aí eles usam uma ampola. Esse custo aqui dá R$ 2.560, o baixo custo. Baixo custo de medicação é baixo custo realmente. R$ 2.560. Veja então que só com medicamento nós temos então uma diferença gigante. 8.000 de medicamento, 2.500 no baixo custo. Aqui dá para trabalhar. Mas isso aqui tem qualidade? Isso aqui vai dar quantidade e qualidade de embriões? Aí vem a outra verdade bastante inconveniente, que eu vou mostrar para vocês. Normalmente, nós transferimos embriões nessa etapa aqui, ó, blastocisto, embrião de 5º dia de cutídeo embrionário. O embrião segue essa evolução. Aqui ele está no 2º dia, 3º dia, até chegar no 5º. É esse embrião de 5º dia que dá a melhor taxa de gravidez. Só que nós sabemos que os embriões de 2º e 3º dia, 50% deles são perdidos ao longo do cultivo embrionário, seja lá na estufa ou na barriga da paciente. Em média, 50% chega a blastocisto. E vou fixar esse vídeo aqui no nosso perfil no Instagram, de maneira que toda paciente saiba onde ela está pisando, o que é espera. E obviamente ela vai poder fazer suas escolhas bem conscientes. Eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho prolongado. Aí na edição aí eu vou fazer um ajuste. Talvez eu o divida em 2 partes, parte 1 e parte 2. Tá ok, gente? Espero que tenha contribuído bem aí com vocês nessa elucidação de verdades inconvenientes. Não se informam o que vai acontecer no tratamento. E é isso aí, tá? Qualquer coisa, estamos à disposição para fazer contato com a clínica, que os pacientes serão informados de tudo aquilo que é verdade, tudo aquilo que se espera do caso. Tá bom? Bom dia. Isso. Só não garantir o número de embriões, porque isso não dá para garantir. Tá? Mas, nesse protocolo de baixo custo, 2 tentativas, 3 tentativas, o recurso que se usa é congelar embriões de 2º e 3º dia, para evitar aquela perda de embriões que é normal. O embrião que para no 2º e 3º dia, se está na estufa, está na barriga da paciente ou está congelado, é a mesma coisa, é embrião que não tem potencial reprodutivo. Quando se faz esse protocolo de baixo custo, para não correr o risco de não ter embriões para transferir para a paciente 2, 3 vezes, congela embriões ruins, aí garante que vai ter embrião para transferir. Só não garante gravidez. Ninguém garante gravidez. Mas a gravidez acontece aqui, ó. O índice de sucesso. Então, essa falácia do baixo custo vem acompanhado da falácia da baixa qualidade embrionária e resultados ruins. Eu quero agora passar para vocês algumas perguntinhas que vocês devem procurar
esclarecer com o profissional que vai te atender no momento que for propor o tratamento. Tá? Algumas perguntas que devem ser feitas. E que essas perguntas venham por escrito lá no consentimento informado, que é a sua melhor garantia. Você vai ter chance de receber uma resposta verdadeira. Quais são as perguntas que o paciente deve fazer para o profissional que vai te tratar com essa proposta de baixo gosto? Tá bom? Então vejam bem, a primeira pergunta que se faz, vamos focar em qualidade de resultados. É para o profissional escrever, pede a ele para escrever no consentimento quantos bebês aquele profissional, aquele laboratório conseguiu produzir empregando esse protocolo. Quantos nascidos? No colo. Porque essa take home baby, a taxa de gravidez que termina em nascimento vivo, que o casal leva para casa, é o melhor parâmetro para se avaliar a qualidade de um laboratório de reprodução assistida. Essa pergunta é número 1. Se você quiser ter uma perspectiva razoável. A segunda pergunta, ainda focando nessa primeira pergunta. Então, isso aí traduz qualidade da assistência médica e traduz qualidade lá do laboratório, ao longo do tempo, e não em eventualidades de uma gravidez aqui e uma outra ali, como se fosse um acidente. Então, essa pergunta é imprescindível. Se a clínica tiver um reconhecimento, uma certificação pela rede latino-americana, o melhor seria você pedir ao médico para abrir os registros e mostrar os números relatados especificamente com esse protocolo. Agora, se a clínica não tiver essa certificação, então aí não tem como ver muita coisa. Embora possa-se olhar os números informados diretamente no CISEMBRIO, que é o banco de dados da Anvisa. Essa é a pergunta que não pode ficar sem resposta. A segunda pergunta, gente, é aquela questão da medicação que vai ser usada, qual vai ser o protocolo, como eu coloquei para vocês aqui. Então aqui pode ser especificado. Aqui na clínica nós informamos o tratamento, informamos o protocolo, damos a receita à paciente e ela vai comprando de acordo com a necessidade. Tá? Então é muito transparente. Está toda a medicação esclarecida lá. E ela sabe o que ela comprou, o que ela usou, quantidade, tudo. Então é isso. Isso tem que ser esclarecido. A terceira pergunta é aquela que eu coloquei para vocês. Assim, transferir embriões segundo ou terceiro dia. Tem que perguntar. Doutor, doutora, meus embriões serão transferidos em que fase de desenvolvimento? Aí, eles vão ter que dizer que vão buscar a transferência de blastocisto, ok? Embriões de quinto dia. Vão dizer quantos embriões que você vai receber pela sua idade. E daí por diante você fica sabendo quantos embriões sobraram para congelamento. E a última pergunta é a questão do custo do congelamento dos embriões. Vejam vocês que eu coloquei que são congelados embriões de terceiro dia e de quinto. Vai ter uma quantidade maior de embriões sendo congelados. Muitos ruins, mas vão ser congelados. Qual é o custo para fazer isso? Fazer a vitrificação. E depois, para descongelar esses embriões, qual vai ser o custo para fazer a transferência de embriões congelados, que nós damos o nome de TEC, transferência de embriões congelados. Esse caso específico da paciente aqui não ficou esclarecido.
ok? E veja qual é o protocolo de transferência de embriões congelados, porque da mesma forma que é feito um ajeito na indução de ovulação, há ajeitos na transferência embrionária para se evitar o uso de medicamento de alto custo. Aqui nós fazemos com análogo do GNRH de depósito, usamos preferencialmente transdérmicos, estrogênico, e usamos o suporte faciluta por via vaginal. E fazemos todos os nossos ciclos em preparação artificial, que é onde se consegue os melhores resultados. Vocês vão ouvir que alguém falando que vai transferir o ciclo natural, que é melhor. Pode ser um resultado razoável, mas melhor nunca. E a gente não tem aquele controle de janela de implantação embrionária. Mas vai ter uma redução de custo, porque o natural não usa medicamento, aí fica baixo custo. Então, ok, gente?